Meu nome é Luan, eu estudo na Unicarioca, estou cursando Engenharia de Produção e eu estou fazendo uma entrevista aqui com um empresário, Rufino Carmona, de 47 anos, que atualmente é o presidente da Mercado da Comunicação, que é uma empresa de assessoria de imprensa. E eu vou fazer algumas perguntas para ele em relação a empreendedorismo, que é um ponto muito forte dele. Então eu queria saber da sua parte, Rufino, que atitudes empreendedoras você teve na sua vida desde o início, desde sempre, assim? Quando que você percebeu que tinha essa desenvoltura para empreender? Bem, Luan, isso desde que eu terminei o segundo grau. Acho que eu já tinha antes, né? Mas desde que eu comecei a fazer faculdade de economia, eu pude entender que o que eu ia fazer na minha vida era empreender. Se fosse o que fosse a minha faculdade, né? a minha escolha, né? Eu comecei a fazer a economia, depois de 4 períodos feitos na economia, eu passei a fazer jornalismo. E mesmo assim, né, eu sabia que se eu escolhesse uma faculdade, sei lá, biologia, outra coisa qualquer, eu iria abrir uma empresa em algum momento. Desde 18 anos de idade eu comecei a dar aula particular em casa. Foi minha primeira atividade empreendedora, né, dependia de mim, né? E eu passei por várias atividades que não eram legalizadas, vamos dizer assim, né, porque eu não tinha uma empresa definida. Para te dar aula em casa, eu comprava e vendia muambas lá no Paraguai. Era uma coisa muito comum na época, as pessoas viajarem e comprarem, né, produtos e vender aqui no Brasil. Eu fiz de muita coisa. Essas atividades, vamos dizer, básicas, né, que são comerciais da economia, né? Foi assim que eu comecei, né? Para a empresa aí tem uma longa história, se você quer saber, tem uma longa história depois, mas esse foi o meu início, né, na faculdade de economia. E enfim, foi quando eu despertei que eu tinha essa capacidade de empreendedor, mas desde criança também. Isso aí é uma coisa que a gente vê desde criança. Sim. Né? Em brincadeiras, em gincanas, em colégios, de festa junina, vários momentos que eu pude ver que eu era o cabeça do negócio, eu que estava na frente organizando sempre, né? As pessoas meio que faziam o que eu falava para ser feito, né? E como que se deu o início da Mercado da Comunicação? Como que foi o começo? Como que você teve essa ideia e essa iniciativa? Que recursos você teve na época? Voltando, a essa minha atividade inicial, como eu falei, eu era o que na época chamavam de executivo de fronteira. Eu comprava e vendia muambas, né? E também dava aula particular em casa, isso juntamente, desde os 18 até os 30 anos eu dei aula. Eu também tive uma carroça de cachorro-quente e uma coisa que eu fiz também foi algo que estava começando na época, que era aluguel de fitas de vídeo, né, de filme, só que eu não fiz de filme, eu fiz de jogos, né, esses jogos que eu acho que hoje nem tem, com cartucho, acho que não existe mais, mas enfim, na época tinha Mega Drive, tinha Phantom, que eu me lembro, e eu comprava e vendia, comprava para alugar essas fitas, o que não era comum, isso não tinha nas locadoras. Aí chegou um momento que eu parei com tudo, né, que eu fazia, e decidi me dedicar só à faculdade de jornalismo. E eu comecei a buscar um estágio, né? Aí tem um período aí de 4, 5 anos da minha vida que eu parei completamente com a ideia de ser empreendedor, que é algo que cansa muito, desgasta muito, né? E eu sem os recursos, então eu comecei a procurar emprego. Aí eu comecei toda a minha trajetória no jornalismo, que veio combinar com a empresa, né? Mas dentro do jornalismo eu passei por
por revistas, passei por jornais, né, até chegar nesse ponto que você falou aí, quando eu tinha 29 anos de idade, que eu abri por uma contingência. Normalmente as pessoas na minha área não abrem uma empresa na minha idade, na idade que eu abri muito jovem. Elas procuram ter muito mais tempo de estrada no jornalismo para optarem para abrir uma empresa. Né? A minha aconteceu, vamos dizer, uma série de coisas que me levaram a abrir. Não seria a hora, não seria o momento ideal, mas foi o momento que eu pude, né? Foi o momento que foi possível. E daí, quando eu fiquei desempregado também fiz uma operação, enfim, eu tive que fazer várias coisas, eu comecei a fazer matérias freelancer e nesse momento começou a surgir um cliente daqui, um cliente dali, que eu não chamava nem de cliente, chamava matérias freelancer que eu fazia, eram jobs, né, freelancer. Aparece o momento que eu vou construir uma empresa. Foi o momento que eu abri uma empresa, primeiramente como sócio, depois eu saí da sociedade e lá em casa, né, eu comecei a fazer a mercado da comunicação. Né? Então, num dia que eu comecei lá, que eu tenho esse dia como início da empresa. Sim. E o que você vê em relação ao que uma pessoa precisa ter para ter esse espírito empreendedor e se você acha que essa pessoa já nasce com isso ou ela adquire essa coisa com o tempo? Isso é muito complicado eu afirmar alguma coisa, né? Como em muita coisa na vida, tem algo que é inato, né? Você nasce com isso, e coisas que são adquiridas, né? Tem uma grande discussão em relação a isso, até da própria ciência, né? Eu vou entrar num campo que muita gente conhece, que é o futebol, os esportes, né? Mais o futebol até. Tem muitos que querem jogar e não conseguem, e outros que acontecem, né? Agora, por exemplo, uma coisa que é importante, que é bem interessante, quem conhece futebol vai entender melhor do que quem não conhece, mas até quem não conhece pode entender também, se fizer uma forcinha. Então é o seguinte, você tem um jogador, né, que bate com uma perna só, que ele chuta com a direita, é destro ou é canhoto. Né? Se ele, no treino, dia após dia, ele for tentar, né, chutar com a outra perna, que é uma coisa muito importante, o Pelé chutava com as duas pernas, e tantos outros craques, né? Ele vai conseguir, porque ele só faz isso na vida. Então, ele tem condições de conseguir chutar com as duas pernas. Então, isso não nasceu com ele. Nós somos ou destro ou canhotos, né? Ou uma coisa ou outra. Né? Mas nós temos a capacidade de adquirir esse outro estágio, né? de chutar com as duas pernas, até de escrever com as duas mãos. Porque quem perde a mobilidade com o lado do corpo, e se esse lado do corpo é o seu lado primordial, o lado que, né, mais importante, aquele que nós conseguimos fazer as coisas, o cérebro vai fazer com que o outro funcione. Né? Então, assim, voltando para a sua pergunta, claro que tem pessoas que nascem com espírito empreendedor, um espírito empreendedor muito mais do que outras, né? Mas todos têm de alguma forma. E há como isso ser melhorado durante a vida, e até aquela pessoa que não tem esse espírito, ela pode adquirir. É muito mais difícil, mas ela pode adquirir. Isso aqui, porque isso não é uma coisa que é porque eu quero. Não, isso é uma coisa que vem lá do início. Você é uma pessoa que é seguida, você é uma pessoa que faz as coisas, as pessoas fazem o que você falou. Não é? Isso é empreendedorismo. É um espírito de liderança que você vai adquirindo, que você tem. E vai adquirindo conforme você coloca ele em prática. E outras pessoas que não têm, podem ler, podem conseguir e ser uma pessoa que venha a ser empreendedora e até muito boa, porque às vezes ela pode até ultrapassar aquela outra que é mais empreendedora, mas que não tem talvez uma disciplina tão grande quanto uma outra pessoa que não é, mas que ela pode ter sido tão disciplinada ao ponto de atingir melhores resultados, quem sabe, do que aquela outra que é tão empreendedora, mas que talvez não tenha tanta paciência, não tenha tanta disciplina, que eu acho que é a palavra mais correta e
a mais forte nesse campo é a disciplina, né? Agora, querendo responder a tua pergunta completamente, ela não dá para responder. Tem uma parte que nasce com você, a outra parte que é adquirida, né? São as duas coisas que vão acontecendo e que a pessoa que tem isso já de nascença, né? Como característica inata, e ela vai conseguindo, com o passar do tempo, fazer com que isso melhore, essa vai ser a melhor de todas, né? Agora, pode ter aquela também que não tenha essa característica de nascença, mas que venha adquirir, né? Então, eu creio que as duas coisas existem. E as coisas que vão acontecendo com você durante a vida, elas te beneficiam a ter isso, ou ao contrário, ou não proporcionam essa possibilidade de você empreender. Tem as duas coisas. Sim. Dentro desses 18 anos, me fala um pouco de algumas dificuldades que você identifica assim, em relação à parte do empreendedor. Que dificuldade você enfrentou sendo empreendedor? Olha, cada empresa é uma empresa diferente, né? Então, o meu tipo de empresa é uma empresa, é um tipo de serviço que depende muito de contatos, né? Quanto mais tempo eu ficasse em redações de jornais, de revistas, facilitaria muito mais essa minha atividade empreendedora posterior. Como eu abri a empresa com 29 anos, eu só tive 4, 5 anos de experiência dentro de redação de jornal. Isso foi um dificultador, né? Então, era melhor que eu tivesse tido mais tempo para desenvolver mais